Carinhato. Senhor presidente, eu passo meu grande expediente para a vereadora Estela Balardim. Na tribuna, Estela Balardim. Bom dia a todas e a todos, uma saudação especial à mesa, a quem nos acompanha de casa. Gostaria de iniciar me solidarizando a todas as famílias que, de alguma forma, foram lesadas por essas enchentes que assolaram o nosso estado, a todas as famílias que perderam algum familiar. Hoje pousou aqui no nosso município uma comitiva de ministros de Estado, juntamente com o governador do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que vem para prestar solidariedade às famílias, mas também para pensar coletivamente com o governo federal, governo estadual e prefeituras, formas de superar este momento difícil que nós enfrentamos no estado do Rio Grande do Sul. É um momento onde todos os poderes precisam atuar de forma coletiva, onde todas as forças precisam estar unidas. Mas quero também aproveitar e deixar um recado para as pessoas que nos escutam. Existe muita corrente do bem, muita solidariedade envolvida, existem muitas campanhas sendo feitas, mesmo que na nossa cidade o impacto não tenha sido tão grandioso, muitas casas foram atingidas. Então, quem puder e quem tiver a oportunidade, doe, ajude, faça parte dessa corrente de solidariedade. Vamos todos fazer parte disso nesse momento tão difícil, aonde a nossa solidariedade deve falar mais alto. Então, deixo mais uma vez e reforço a minha solidariedade a todas as famílias que perderam algum familiar por causa das enchentes que nós enfrentamos nesse último período. Outro recado que eu quero deixar antes de entrar para a minha fala do grande expediente de hoje é em relação ao Setembro Amarelo. A Frente Parlamentar irá realizar um simpósio no dia 21 de setembro, mais próximo da data. Eu trarei mais informações para os demais vereadores que não compõem a frente, também poderem participar, estarem aqui conosco. Será muito importante. Nós iremos falar sobre a implementação da RAPS aqui na nossa cidade, iremos falar sobre a política pública da saúde mental. Então, são temas importantes e caros para a nossa sociedade, principalmente nos dias atuais. Mas, durante todo esse mês de setembro, uma vez por semana, será utilizado o espaço do Acordo de Lideranças para uma entidade ligada à pauta da saúde mental utilizar a tribuna para falar sobre o tema, juntamente conosco. Ontem nós tivemos o CVV. Então, durante todo esse mês, nós teremos entidades que irão vir aqui falar conosco e com a sociedade sobre temas importantes. E eu gostaria de deixar a solicitação para que nós, vereadores, viéssemos na terça-feira que vem com alguma peça de roupa em amarelo, para que a gente pudesse tirar a foto em alusão ao Setembro Amarelo. Então, senhor presidente, se puder deixar o comunicado no grupo para que a gente viesse de amarelo na terça-feira que vem, para que a gente pudesse tirar a foto. O Velocino ex já está no dia de hoje, vai ter que repetir a roupa, o ex, na terça-feira que vem. Então, que a gente pudesse vir para tirar a foto em alusão ao Setembro Amarelo, uma data tão importante no nosso calendário. Mas o assunto que eu trago hoje é um assunto muito importante, já trouxe em outros momentos, mas hoje eu trago de forma mais aprofundada. Ontem, nós tivemos a realização de uma reunião pública através da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, aqui desta Câmara de Vereadores, realizada através de uma demanda que chegou até o meu mandato,
que eu levei até a Comissão de Direitos Humanos, que, de pronto, atendeu e entendeu a importância dela. Eu acho que, quando a gente vai falar desse tema, a gente precisa falar que a gente fala de um direito que está na nossa Constituição Federal. Está através da PEC 74 de 2013, instituída, através desta PEC, o direito ao transporte público. Então, quando a gente fala de transporte público, muita gente acredita que a gente só está falando de algo muito importante. E de fato, estamos falando de algo muito importante. Mas, além de falar de algo muito importante, estamos falando de um direito constitucional. Um direito constitucional que é um dever e uma obrigação da nossa prefeitura prestar a todos os munícipes e a todos os bairros da nossa cidade. E todos os bairros, eles merecem ter um transporte público de qualidade, que esteja de acordo com as suas necessidades e de acordo com a realidade de cada um desses bairros. Quanto mais distante eles são do centro da nossa cidade, mais eles precisam ter a disponibilidade de chegar até o centro, de ter acesso e direito à cidade, para ter pertencimento ao centro de Caxias do Sul. E a reunião pública ela foi lá no Centro Comunitário de Santa Bárbara, justamente para falar sobre bairros que são bem distantes do centro de Caxias do Sul. O bairro Parada Cristal, loteamento Balardim, loteamento Recanto das Cascatas, Santa Bárbara de Ana Rec. São bairros e loteamentos afastados, que estão a cerca de 40 minutos, muitas vezes mais próximos de São Marcos do que de Caxias do Sul. Bairros que não têm mercados grandes, que não têm farmácia, a grande maioria sem UBS, sem escola, sem escolinha de educação infantil, com pouca estrutura, e que necessitam de um olhar atento do poder público para questões como essa. E a questão que nós levantamos no dia de ontem foi essa questão importantíssima, que é a questão do transporte público, que está inviabilizando diversas questões na vida daqueles moradores. Os moradores trouxeram, no dia de ontem, várias questões que estão sendo prejudicados. Muitos demonstraram que têm dificuldade na hora de procurar emprego, pois eles vão até o local ao conseguir uma vaga de emprego. E é apresentado para eles que a vaga começa em determinado horário e vai até às 7h30 da noite. Essa vaga já não serve mais para eles, pois o ônibus dos bairros só vai até às 7h da noite. Então, se o emprego vai até às 7h30, o morador já não pode mais aceitar o emprego, pois ele não terá como retornar para a sua casa, pois o transporte público só vai até às 7h. Se o ônibus passa só a partir das 8h e o emprego começa às 7h, o morador também não pode aceitar, porque ele não terá como chegar a tempo no seu serviço. Ele sempre chegará atrasado. Outra questão, a gente sabe que as empresas pagam apenas uma passagem de ida e uma passagem de volta. Os moradores, para chegarem até o centro de Caxias do Sul, precisam sempre pagar 2 passagens de ônibus, passando de R$ 12 o valor da passagem. Por isso, eles optam por utilizar o São Marcos. Um dos argumentos usados ontem pela Secretaria de Transporte, pela empresa Visat, foi a baixa utilização de usuários do transporte coletivo. E os usuários mesmos falaram, poucos usuários utilizam o transporte público por causa do caro preço que eles têm que pagar para conseguir chegar até o centro, porque eles têm que pagar 2 passagens, porque o ônibus ou vai até a Marco Polo ou vai só até o Imigrante sem entrar no EPI. O ônibus precisaria, no mínimo, entrar no EPI
Peço uma declaração de líder, senhor presidente. Segue a declaração de líder. O Estela ônibus Balardim. precisaria, no mínimo, entrar no EPI. Porque senão a pessoa paga R$ 12. E se ela utilizar o São Marcos, ela paga R$ 6,10. Então, se a gente quer que a Visate seja respeitada, seja utilizada pelos nossos usuários, se a gente quer que as pessoas utilizem o transporte público da nossa cidade, a gente precisa fazer com que ele seja atrativo para as pessoas. E torná-lo atrativo é fazer com que as pessoas não tenham que pagar 2 passagens para vir até o centro do seu bairro. Então, o ônibus daqueles bairros precisa, no mínimo, entrar no EPI, para que as pessoas possam fazer integração e pagar apenas uma passagem para chegar até o centro. No final de semana, aonde a gente quer acessar os parques e praças da nossa cidade, aonde a gente quer acessar a Casa de Cultura, aonde a gente quer acessar os projetos de cultura que são realizados pela Secretaria de Cultura de Caxias do Sul, aqueles moradores também não podem, porque lá não há nenhum horário de transporte público nos finais de semana. Então, está sendo negados a eles, mais uma vez, o direito à cidade nos finais de semana. Pois, repito, não há nenhum horário de transporte público no final de semana. Então, precisaria, no mínimo, alguns horários para que aquelas pessoas pudessem se locomover, visitar suas famílias, acessar os parques e praças da nossa cidade durante o final de semana. Os poucos horários que tem, eles não estão de acordo com as necessidades daqueles moradores. Nós precisaríamos da ampliação de horários dos ônibus. Nós precisaríamos de um ônibus que vai até, no mínimo, às 10h20 da noite. A quantidade de jovens que falou durante o período que nós passamos nos bairros, convidando para reunião pública, que não pode fazer faculdade, que não pode fazer um curso, que não pode fazer um Senai, é muito grande. Todos aqui sabem que uma faculdade passa das 19 horas da noite. Não tem nenhuma faculdade que vai só até as 19 horas da noite. Inclusive, digo mais, a maioria das faculdades começa às 19 horas da noite. Então, é inviável dizer que algum morador desses bairros consegue fazer um curso na faculdade. Então, a gente está inviabilizando a vida daqueles moradores. Está tirando deles um direito garantido na nossa Constituição Federal. E isso é inadmissível, porque o restante da nossa cidade tem transporte público. E uma parte da nossa cidade não tem. E eu não consigo entender o porquê disso. Eu não consigo entender qual é a motivação disso. Nós precisamos de transporte público para toda Caxias do Sul. Toda Caxias do Sul tem direito. Loteamento Balardim, Parada Cristal, Recanto das Cascatas, Santa Bárbara, também tem direito ao transporte público. Transporte público de qualidade. Transporte público com horários que digam respeito à vida real das pessoas. Que vão até às 10h20 da noite, que passem no final de semana, com mais horários. Que não vão apenas até às 19 horas. Nós precisamos de um transporte público de qualidade para aqueles moradores. Um transporte que já é disponibilizado para o restante da cidade. Que precisa melhorar no restante da cidade? Sim, precisa melhorar e muito. Mas para aqueles moradores sequer tem transporte. Então, eles precisam de transporte. Porque lá, repito, não tem farmácia, não tem mercado grande. Lá é um local com muitos idosos, com muitas crianças, que precisam de médicos especializados, que para buscar qualquer medicamento precisam sair dos seus bairros, dos seus loteamentos,
E, para isso, eles precisam do transporte. O representante da Secretaria de Transporte, Kleberson, se comprometeu, ao dia 21/9, receber o meu mandato para reunir e nos passar os encaminhamentos que poderão ser possíveis de fazer. Uma parte, vereadora, se possível. Já lhe concedo. Os encaminhamentos que serão possíveis de fazer. Então, até dia 21, nós iremos aguardar, nós iremos protocolar as indicações de todos esses pedidos de alteração, mas iremos aguardar até o dia 21, tendo a certeza de que eles serão sensíveis a essas reivindicações, que não saem de mim, não partem desta vereadora, mas partem dos moradores e moradoras que vivem a realidade daqueles bairros e que sabem, a duras penas, a dificuldade de não ter um transporte público de qualidade. Seu à parte, vereador Lucas. Obrigado, vereadora Estela. Primeiro, parabenizar a senhora pelo trabalho que a senhora desenvolve nessa região da nossa cidade, né? Não só no Serrano, mas para o lado aí de Santa Bárbara, de Ana Rec, né? Mais especificamente lá no Recanto das Cascatas, né, vereadora? Ontem ocorreu uma reunião lá e a senhora traz o tema do transporte público. Eu, a semana passada, fiz uma reunião da CLPC no São Gabriel. Então, ali para o lado do São Gabriel, no Verona, no Charqueadas, no Rosário, e é a mesma reclamação. Eu entendo que transporte público, ele se justificam recursos públicos pro transporte público para que ele dê conta da demanda da vida das pessoas. Se simplesmente quem coordena o sistema de transporte da cidade tem uma planilha e nessa planilha se deixa somente as linhas que não são deficitárias ou poucas que são superavitárias, lá no Risso, no rebalde do Risso, não vai ter, vai continuar sem ter ônibus, vereadora Gladys. Porque são regiões, eventualmente, que não tem uma demanda tão grande nos horários, mas que simplesmente se a pessoa corta a linha porque ela é deficitária ou porque tem um número pequeno de pessoas que utilizam, aí deixa as pessoas sem ônibus, que é o que acontece lá. Então, assim, ó, é uma preocupação. Eu recebo reclamações todos os dias, principalmente de bairros mais afastados, e a justificativa da secretaria: não dá para ter parada na frente da casa das pessoas, não dá para ter ônibus toda hora. Bueno, mas dá para ter ônibus a cada 5 horas, dá para ficar sábado e domingo sem ter ônibus. Então, parabéns, vereadora Estela, é a mesma reclamação. Cito a linha do Verona, ali na região do Risso, próximo ao São Gabriel, que foi cortada, as pessoas têm que caminhar 13 quadras, quem está no Verona tem que ir até em frente do cemitério ali do São Francisco, cemitério municipal, porque não tem ônibus. Então, queremos respostas e não dá para a gente dizer que o transporte público de Caxias é bom quando não tem ônibus para as pessoas que estão nos bairros mais afastados. Parabéns, já tive lá, a demanda não é só de ônibus, né? Falta infraestrutura, falta água, falta luz, falta, mas parabéns por a senhora abordar esse tema de uma região que tem tantas carências. Exatamente, vereadora, as demandas são muitas. Aquela região, ela grita por muita coisa. Mas a gente precisa começar por algum lugar. E se a gente começar garantindo a elas o direito à cidade, eu acho que a gente começa a dignificar a vida daqueles moradores. Daqueles moradores que, por enquanto, se sentem invisibilizados. Pois os 3 poucos ônibus que eles têm saem do bairro deles e vão até a frente da Marco Polo na REC, que dá cerca de 10 quilômetros no máximo. Então, é um trajeto muito curto. E Ana Rec, gente, é muito longe do centro. Então, aqueles moradores, eles não chegam nem perto do centro com o transporte público que é oferecido a eles. Então, eu reitero aqui meu posicionamento e minha preocupação e meu pedido, que no dia 21 de setembro a gente tenha essa resposta de um transporte público de qualidade
para a região da Parada Cristal, Recanto das Cascatas, Loteamento Balardim, Santa Bárbara, que tenham mais ônibus, ônibus que estejam de acordo com a realidade das pessoas, com o horário que as pessoas necessitam, que passem das 19 horas da noite, chegando até as 10h20 da noite, que tenha ônibus nos finais de semana, que tenha ônibus que vão até o centro, fazendo com que as pessoas não precisem pagar 2 passagens de ônibus. Ônibus é um direito garantido na nossa Constituição Federal e as pessoas precisam ter direito e acesso à nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado. Próximo vereador.